E aí, pessoal, tudo bom? Olha aí o NIT, questão de solução tampão. Fala solução tampão, o pessoal tem medo, mas não é para ter medo, não. Solução tampão é um assunto bem legal, bem bonito, muito ligado à medicina, tá certo? Então você consegue entender ele, ó, tranquilamente. Vamos comigo fazer uma revisãozinha de solução tampão, que você vai gostar. Garanto, certeza absoluta. Vem embora. Olha aí, pessoal. Vamos embora ver a questão que a UNIT colocou para a gente. Vê. Ele diz aqui: o sangue humano, na condição normal, apresenta uma faixa entre 7,35 e 7,45. Isto é decorrente de um sistema, olha aí, ó, tamponante CO2 bicarbonato. Na condição normal do plasma sanguíneo, ele contém cerca de 0,024 mol por litro de bicarbonato e 0,0012 mol por litro de CO2, gás carbônico. Em uma dada condição de pH diferente do normal, o cérebro lança receptores para que o indivíduo respire mais rapidamente, tá certo? E aí, profundamente, de modo que há eliminação de CO2 de carbono do gás carbônico dos pulmões. Vê bem, pessoal, o que é que ele está tratando aqui com você nessa questão? Veja, é bem interessante. Primeiramente, o que é uma solução tampão? Pessoal, um tampão são sistemas que não sofrem variações bruscas de pH, mesmo que você adicione uma certa quantidade de ácido ou de base a ele. Então, por exemplo, os sistemas vivos, os sistemas biológicos, eles tendem a ser tamponados. Eles devem ser tamponados. Por exemplo, o mar, até um certo nível, ele é um sistema tampão. Gustavo, mas por que ele é um sistema tampão? É simples. É porque, pessoal, se ele não fosse um sistema tampão, com o CO2 da chuva ácida, mesmo a chuva ácida da natureza, tá? Mesmo que não tivesse esse exagero do homem lançando CO2 e outros gases tá, o tempo todo na atmosfera, mesmo com isso, a chuva tende a ter uma tendência ácida, não é isso? Então, o que é que ia acontecer, pessoal? Ia acontecer simples. O oceano ia variar o pH quando tivesse uma chuva mais ácida e os seres ali iriam não resistir. A gente, o ser humano, que é um organismo extremamente bem desenvolvido, não resiste a grandes variações de pH no sangue. Uma variação, pessoal, de meio, 0,5 já pode levar a pessoa à morte. Então, por aí você já tira como é forte essa questão do tampão, como ela é importante. O solo também tem a sua função tamponada para evitar, né, que os seres vivos também morram ali. Então, veja, a solução tampão, ela não tem variações bruscas de pH, até um certo limite, obviamente, né? Então, pessoal, como é que eu identifico um tampão? Um tampão é formado por um ácido fraco mais seu sal. Como assim seu sal? Seu sal ou base conjugada. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, H2CO3, ácido carbônico, é um ácido fraco. Quem seria um dos seus sais? Por exemplo, o carbonato de sódio, tá? Quando é que eu sei que ele é seu sal? Quando ele tem o mesmo ânion, tá? Gustavo, tu pode dar outro exemplo? Claro. Olha aqui, um exemplo para você, ó. Esse aqui é o ácido do vinagre, o ácido acético. Olha aqui, olha, um tampão dele, acetato de sódio, tá certo? É quando tem o mesmo ânion em comum. E o tampão também pode ser um tampão básico. Então, quando é que eu tenho um tampão básico? Quando eu tiver uma base
fraca mais seu sal. Também vai ser uma solução tampão. Gustavo, tu pode mostrar um? Claro, aqui, ó. Olha, hidróxido de amônio, que é uma base fraquíssima, né? Com cloreto de amônio. É uma base fraca. Olha aqui, ó, pessoal. Na base é quando tiver o mesmo cátion. Gustavo, tu pode mostrar outro exemplo? Claro que mostro, sim. Olha aqui, um outro exemplo para você. A gente pode ter uma base como, olha, hidróxido de prata e cloreto de prata. Então, pessoal, se a gente reconhece o ácido fraco mais seu sal pelo ânion, a base fraca mais seu sal, a gente reconhece pelo cátion. Outra coisa, você pode calcular o pH de uma solução tampão, viu? Então, para a gente calcular o pH de uma solução tampão, existe uma equação, tal, e Hausebach, aqui, ó, pH igual a pKa mais o logaritmo da concentração molar do sal sobre a concentração molar do ácido, ou do sal sobre a base, se for o pOH, né? Se for o pOH, vai ser pKb mais o log da concentração molar do sal sobre a base. Não é legal, pessoal? Lembrando que quem é pKa? pKa é menos log da constante de acidez. E Gustavo, quem é pKb? pKb é menos log da constante de basicidade. Então, pessoal, solução tampão são soluções que não sofrem variações bruscas de pH, mesmo que você adicione um ácido ou uma base fortes a ela. Logicamente, há um limite, né, pessoal? Você não pode jogar o quanto quiser, não. Então, ele bota aí, ó, baseando-se nessas informações, conclui-se que, olha, o importante dessa questão é você perceber que a resposta dela está na sua frente. Vê, pessoal, ele diz assim, ó, o sangue humano só se encontra em condição normal quando o meio for neutro. Não, ele é uma solução tampão. Se ele é uma solução tampão, você pode ter uma leve acidose ou uma leve alcalose. Por exemplo, se você respira muito devagar, o que é que acontece? Você aumenta a quantidade de CO2. Essa quantidade de CO2, quando você está com uma respiração muito leve, muito devagar, muito lenta, então quando você está com a respiração lenta, você vai ter o que, pessoal? Um aumento da quantidade de CO2. O CO2 reage com a água do organismo, dando H2CO3, que é altamente instável, quebra, tá? Dá H+, mais HCO3 menos, aumentando a quantidade de H+. Logo, isso causa uma acidose. Já o contrário, se você está respirando muito rápido, tá? Isso acontece muito em quadros de ansiedade, né? Quando você for médico, vai acontecer muito. Então, ó, a pessoa diminui o ritmo respiratório ou aumenta. O mais normal é aumentar na ansiedade, né? Então, quando você aumenta o ritmo respiratório, você libera muito CO2. A quantidade de CO2 diminui no organismo e, com isso, diminui também a quantidade de H+. Logo, se diminuir a quantidade de H+, aumenta a basicidade, não é verdade? E aí a pessoa tem um quadro de alcalose. Nesses casos, um remedinho feito Rivotril tal já resolve, né? Porque acalma a pessoa e ela volta a ter um ritmo respiratório equilibrado. Mas tem outras doenças mais sérias que você, médico ou fisioterapeuta respiratório, né, vai ter que intensificar. Se for médico, até às vezes com medicamento. Então ele diz aí que o sangue humano só se encontra em condição normal quando em meio neutro. Não, ele é uma solução tampão. É na condição de pH maior que 7,45 que o cérebro lança receptores para que o indivíduo respire mais rapidamente. Não só nessa condição, né, pessoal? Eu mostrei agora para você que qualquer desequilíbrio aí, o cérebro faz o quê? Se você tiver
para respirar mais rapidamente, é porque você está querendo o quê? Baixar a acidez, tá? É porque ele vai estar ácido. Então, ele não vai estar, se você quer baixar a acidez, o sistema não tá básico, tá ácido, concorda comigo? Então, não é na situação de maior que 7, porque se tiver maior que 7, lembre-se disso, tá? Você tem uma escala de pH, olha para cá, bem devagarinho, o pH é de 0 a 14, se for a 25 graus, tá? A 25 graus Celsius e um ATM. Acima de 7, o meio é básico. Abaixo, ele é ácido. E em 7, ele é neutro. Então, se você, veja, é na condição de pH maior que 7, ou seja, é na condição de pH básico que o cérebro lança receptores para o indivíduo respirar mais rápido. Mas se o indivíduo respirar mais rápido, vai ficar mais básico ainda. Então não tem sentido, concorda? Então a letra B não pode ser a resposta. Letra C. Sendo a reação de dióxido de carbono com água exotérmica, a constante de acidez do dióxido de carbono na condição ambiente de 25 graus é maior do que na condição do meio fisiológico a 37. Pessoal, se a reação é endotérmica, a constante aumenta com a temperatura. Se a reação é endotérmica, a constante aumenta com a temperatura, a constante de equilíbrio. Se a reação é exotérmica, a constante diminui com a temperatura, que é o que ele está falando aí. Então, a resposta da questão é letra C. Tá certo? Então não esqueça esse detalhe que é importante, tá? Se você tiver uma reação, tá? Endotérmica, o que é endotérmica? Uma reação que está ganhando energia, entalpia aumentando, né? Ganha calor, né? Calor é energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes. Se a reação é endotérmica, o aumento da temperatura aumenta a constante de equilíbrio. Já se a reação for exotérmica, o aumento da temperatura diminui a constante de equilíbrio por culpa do deslocamento. Letra D. O sistema tampão que ocorre no sangue só é adequado para diminuir a acidez do meio. De jeito nenhum. O tampão ele mantém o equilíbrio. E letra E, caso o pH do sangue seja 7,4, a constante de equilíbrio da reação de hidrogênio carbonato com hidrônio para formar dióxido de carbono e água no meio fisiológico é 2 vezes 10 a menos 9. Pessoal, você não precisa nem calcular isso, né? Porque se o H+ é 2 vezes 10 a menos 9, como é que eu calculo, por exemplo, o pH? pH é menos log da concentração de H+. Então, o pH seria quanto? Menos log de 2 vezes 10 a menos 9. Quem seria o pH? 9 menos log de 2, que é 0,3, que daria 8,7. Tá certo? Então, a resposta da questão, como a gente acabou de ver, é letra C. Questão difícil, mas interessante. Então, pessoal, não esquece de revisar a solução tampão não, viu? A gente viu um bocado de coisa e eu acho que valeu muito a pena. Se quiser material, vai lá no meu Instagram, Gustavo B. Holanda, me procura que a gente tem muita coisa para vocês. Tchau, pessoal.